Tesouro Selic é o melhor título do Tesouro Direto? Sim ou não? Vamos responder várias perguntas, dentre elas essa aqui, que é uma das perguntas que direto acontece, tá? Direto surge a dúvida aí nos investidores se investir no Tesouro Selic, ponto final. Você olha a rentabilidade histórica, igual eu vou mostrar também, do passado aqui do Tesouro Selic, e é uma rentabilidade boa, então pronto. Vou entrar nele sem discutir, ele tá ganhando dos outros na rentabilidade, ele é o melhor. É ou não é? Vamos responder todas as perguntas aqui então. Antes de mais nada, sejam bem-vindos. Aqui é de Matos, do canal de Matos Ensina, especialista em investimentos que te ajuda aí a investir melhor e se transformar em um investidor ou numa investidora independente. Este é a nossa meta aqui do canal, beleza? Então, o que que a gente vai ver? Ó? Detalhes práticos dos títulos, principais diferenças. Vamos comparar títulos e te mostrar como é que escolhe o mais adequado para você acabar investindo melhor seu dinheiro, se tornar um investidor independente, tá? Se tornar investidores independentes, tá? E ter melhores rentabilidades. Este é sempre o nosso objetivo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, vou mostrar os títulos que estão hoje disponíveis para venda, tá? Você tem aqui, ó. Eles dividem por cor, tá vendo? Ó, tem o azul claro, tem o roxo, tem o vermelho aqui, tá? Vermelho, é vermelho. Acho que isso aqui não é um rosa escuro, não. Acho que tá mais para vermelho mesmo. Então tem o azul claro aqui, por exemplo, ó. Você tem tesouro pré-fixado, dois tipos, tesouro pré-fixado e tesouro pré-fixado com juros semestrais, tá? A diferença aqui vai ser o pagamento de juros, tá? Nos de cima você vai acumulando os juros, neste com juros semestral, os juros você vai recebendo a cada semestre, mas não é tão simples assim, tá? Esses títulos com juros, a gente tem aulas aqui específicas no canal sobre eles, eles são bem complicados, tá? Então, se você tiver interesse em entender melhor sobre o tesouro com juros, tanto esse cara aqui quanto lá embaixo, ó, também tem títulos com juros aqui embaixo, os três últimos. Tem vídeos aqui no canal, tá? Então não deixe de se inscrever e visitar eles lá para você entender melhor. No princípio aqui, por enquanto, a gente vai falar dos títulos sem juros, tá? Que é a forma de rentabilidade dos títulos. Então a gente vai falar do Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic que está logo embaixo e depois Tesouro IPCA, tá? Então vamos comparar os três. Inclusive vamos comparar esses vencimentos. O primeiro ali, 25, o Tesouro Selic também 25 e o IPCA 26, quase aqui o mesmo prazo de vencimento. Se você não sabe, esse número aqui do lado é a data de vencimento dele. Se você vai lá para o final, ó, vai ter lá, vencimento 1 de janeiro de 2025, tá? Aqui no na primeira linha, que é justamente Tesouro Pré-fixado 2025. Então, esses são os títulos, tá? E aí, como é que é a rentabilidade deles, tá? Isso aqui a gente vai conversar aqui especialmente, tá? Então, os três tipos, Selic, pré-fixado e IPCA, eu coloquei asterisco nos dois aqui de baixo, que eles têm a possibilidade de ter juros semestrais, tá? Então tá, importante. Os títulos do Tesouro têm riscos substancialmente diferentes, tá? O Tesouro Selic tem uma rentabilidade e tem um risco. O Tesouro Pré-fixado tem uma rentabilidade diferente e um risco diferente. O Tesouro IPCA, que te paga a inflação, tem uma rentabilidade diferente e um risco mais diferente ainda, tá? Então são riscos diferentes. E aí quando você olha investimentos, o que você sempre tem que lembrar? O tripé dos investimentos, tá? Isso é clássico, sei lá, isso deve ter sido criado lá no super antiguidade possível aí, porque é o tripé dos investimentos, é rentabilidade, liquidez e segurança. Você nunca tem esses três lá em cima. Você nunca tem uma rentabilidade muito alta, uma liquidez muito alta, que seria a facilidade de você pegar o seu dinheiro e transformar em dinheiro mesmo de volta, tá? Então, uma rentabilidade muito alta, uma liquidez muito alta e uma segurança muito alta, isso não existe. Pode acontecer em momentos muito específicos, mas investimentos que consistentemente te dão essas três características lá em cima não existe, tá? Isso não é para existir, tá? Não é para existir. E aí, o que acontece? Você nunca consegue ter os três lá em cima, então você sempre abre mão de alguma coisa, tá? Ou você abre mão de segurança, aceita um risco maior para ter o quê? Uma expectativa de rentabilidade maior, tá? Lembrando sempre que não é eu assumi um risco maior, eu vou ganhar mais. Não. Você vai ter uma expectativa de ganhar mais, tá? Pode não se concretizar. Por quê? Porque o risco, né? Exatamente, você está assumindo um risco maior. Como tem um risco maior, talvez não se concretize, talvez de fato você tenha o quê? Você tenha aí prejuízo, tá? Quando você assume risco, você está assumindo risco de duas coisas, né? Ganhar mais ou então perder, né? No outro, talvez você não perdesse. Talvez você só ia ganhar menos, né? Então, riscos diferentes, é importante entender isso, tá? Dentro do próprio tesouro, não dá para simplesmente comparar. A gente vai mostrar aqui a rentabilidade desses caras aqui nos últimos 12 meses, tá? Desses três títulos.
Mas não dá para comparar só de, olha aqui, pronto. Essa é a rentabilidade porque tem riscos diferentes e, especialmente, tá? Os títulos do Tesouro se movimentam de forma diferente, dependendo de como está o mercado, tá? Tesouro Selic sempre será o menos arriscado dos títulos do Tesouro Direto. Isso é fato, tá? Por quê? Porque ele te rende sempre a taxa Selic do dia, tá? Quanto que você vai receber lá na frente? Você não sabe. Você não sabe por quê? Porque depende de quanto a Selic estiver, né? Porque a Selic pode mudar a cada 45 dias, a cada 40 dias por aí. Então, se a Selic altera, a sua rentabilidade altera, tá? Se a Selic estava lá em 10% ontem, hoje ela está em 11%. Sua rentabilidade até ontem era uma fração dos 10%, tá? Porque é 10% no ano. Então, um dia desses 10%, tá? Divide pelos dias úteis. E amanhã a Selic mudou para 11%. Agora a sua fração, ao invés de ser 252 dias úteis de 10%, agora é em cima de 11%. Então, quando a Selic se eleva, a sua rentabilidade se eleva, tá? Então, é sempre assim. O Tesouro Selic vai sempre crescendo aí de acordo com a taxa Selic. Então ele é o menos arriscado. Por quê? Porque ele não sofre a mesma oscilação que os demais sofrem por conta da parte pré-fixada que eu já vou explicar. Ainda assim pode sofrer oscilações, tá? Apesar de ser o mais seguro, o mais bonitinho, que todo mundo gosta, reserva de emergência, que tem liquidez diária, você consegue render todo dia um pouco seu dinheiro, ainda assim pode sofrer oscilações. Quando que isso acontece? Quando que isso acontece? As oscilações no Tesouro Selic acontecem quando esta parte aqui do título, deixa eu dar um zoom para vocês verem, essa parte que tá aqui, ó, tá bem assim. Tesouro Selic 2025, aí né, eu vou colocar lá em cima, ó. Aí tá lá, Selic, que é a rentabilidade, mais 0,0595 percentual, tá vendo? Isso aqui tá dizendo o quê? Que a rentabilidade desse cara, Tesouro Selic 2025, ela não é só a taxa Selic, ela é a taxa Selic mais uma taxinha. E essa taxinha é pré-fixado, tá? Você compra esse cara aqui, por exemplo, Tesouro Selic 2025, primeiro, tá? Então você vai se travar aqui nessa taxa. Você vai ter a rentabilidade da Selic mais essa taxa que é pré-fixada, tá? Ela pode mudar aqui no mercado, mas para você que comprou nessa taxa 0,0595, essa vai ser a sua rentabilidade, tá? Mas é garantida só lá no vencimento, tá? No meio do caminho isso aqui pode alterar. E aí que eu digo que é o título mais seguro, mas tem oscilação. E essa oscilação acontece quando essa taxa muda. Porque você compra esse título aqui a 0,059, se essa taxa for para 0,1, igual o título de baixo, Tesouro Selic 27, se essa taxa subir assim, você vai ter um pequeno prejuízo aqui no Tesouro Selic, tá? Talvez não tão pequeno assim, dependendo de quanto que você tiver investido, tá? Mas a questão é, quando essa taxa sobe, você tem oscilação no preço, tá? Aqui o preço é 12.200, aí pode ir para 12.180, por exemplo, tá? Quando essa taxa muda. Então você tem que saber disso. É o título mais seguro, mas apesar de tudo, pode acontecer oscilações. Ah, de Matos, mas isso é preocupante, isso já deu muito prejuízo para muita gente? Não. Tá? Isso não é tão preocupante assim, porque historicamente, não dá para dizer daqui para frente, tá? Mas o que a gente viu no passado foi que, quando teve essas oscilações, o que que aconteceu? Passou 2 semanas, 3 semanas, compensou, tá? Você teve um prejuízozinho, tá? Passou um pouquinho, foi subindo e já compensou, historicamente, tá? Daqui para frente, vai ser assim? Não é impossível afirmar. Se alguém disser é assim, a pessoa tá tomando um risco aí desnecessário, porque não é assim, não dá para garantir, tá? Mas é, de qualquer forma, o título mais seguro, tá? É o investimento mais seguro do Brasil, tá? É o investimento mais seguro e é o título mais seguro com menos oscilação aqui no Tesouro Direto, tá? Então, isso é fato, isso é importante você saber. Sempre lembrando, se você levar para o vencimento todos os títulos do Tesouro Direto, você nunca perde. Olha que louco. Você nunca perde? Não, seu dinheiro vai aumentar. Sabe o que você pode perder? Se você comprar um tesouro pré-fixado, lá em 7%, tá? E a Selic vier 10%, e a Selic não, e o IPCA vier 10%. E o que acontece? Você perdeu para a inflação. Seu dinheiro cresceu, mas cresceu menos que a inflação. Então, assim, você nunca perde em termos nominais, tá? Aqui um linguajar mais técnico, mas você nunca perde em termos nominais. Seu dinheiro cresce. Agora, pensando em ganhar da inflação, por exemplo, aí você pode perder, tá? Dependendo aí do momento que você decide por investir aí no Tesouro Direto.
Vamos falar um pouco dos títulos, tá? Para a gente poder fazer as comparações de forma bem justa. Primeiro, o Tesouro IPCA, que é o Tesouro Inflação, tá? Ele te paga a inflação mais juros, tá? Vai ter lá IPCA mais tcharanã, 5 ponto alguma coisa hoje, por aí, tá? Então é o quê? É um juro real, tá? Esse juro que vem acima da inflação a gente chama de juros reais, que de fato é real, você tá ganhando mesmo, você tá ganhando da inflação. Então é um juro real, ele existe, né? Porque se você tem juro e a inflação vem no mesmo valor, seu poder de compra não mudou, tá? E por isso que não diria que é juro real, diria que é um juro nominal. O juro real é quando você desconta a inflação, tá? Situações, por exemplo, tá? Para você entender a rentabilidade desse título. Se a inflação passada, tá? A inflação dos últimos 12 meses, tá? Tá? De setembro de 2021 até setembro de 2022. Se a inflação dos últimos 12 meses foi 10%, aí você já tinha esse título, teoricamente você ganha esses 10%, tá? Mais o juro real, sim. Mas se você compra esse título hoje, a inflação passada foi de 10, você vai ganhar 10% de inflação? Não, tá? Porque a inflação, quando você compra esse título, é contada a inflação daqui para frente, tá? Então não adianta a inflação ter bombado no passado e você comprar hoje. Por quê? Porque você pode simplesmente comprar hoje e a inflação não bombar mais, a inflação cair, a deflação, tá? Então é possível você entrar no momento achando que tá muito bom, porque você olha o passado, mas daqui para frente não, tá? Daqui para frente não tá muito bom. E quando a gente fala de tesouro IPCA, não decida por investir nele só vendo só esse pedacinho de vídeo aqui, tá? Estude bastante. E aqui no canal tem vídeos específicos sobre esse cara aqui. Eu recomendo fortemente que você entre aqui no canal, coloca lá Tesouro IPCA. Ou então põe Tesouro IPCA de Matos Ensina. Você vai encontrar muito vídeo sobre esse cara, porque não é tão simples aqui a rentabilidade dele. É bem complicada mesmo. Eu tô só simplificando para dar um contexto geral, tá? Para vocês entenderem um pouco dos títulos, para eu poder comparar eles ali de uma forma simples para vocês e mostrar a rentabilidade, tá? Mas se você quer investir mesmo nos títulos, estuda um pouco mais, tá? Vem aqui no canal, estuda bastante aí que a gente ensina praticamente tudo, tá? Eu acho que ensina tudo mesmo, tá? Praticamente é só uma forma de não me arriscar muito aqui, tá? Eu acho que a gente ensina tudo aqui no canal sobre esses títulos, tá? Mas estude bastante antes de tomar suas decisões, tá? Uma das coisas que você precisa saber é que se a inflação bombou, não importa, tá? Porque o que importa é a inflação daqui para frente, do momento que você compra para frente, tá? E é capitalizado, tá? Só um detalhe importante, tá? Se a inflação veio 10% e você tem 5% de juro real, não é 15, tá? 10 mais 5 é maior que 15, porque você tem que capitalizar, que isso aqui daria 15 e alguma coisa, tá? É mais do que 15. Não é só fazer essa conta de padeiro aqui, seria uma conta errada. A conta financeira mesmo você tem que capitalizar. Eu vou fazer inclusive a conta aqui agora, ó, só para fazer. 1,1, tá? 1 vezes 1,05 seria 15,5, tá? De fato, 10% mais 5 é 15,5%, tá? E aí, esse título tem a variação do semestral, como eu expliquei. É bem complicado, mas na prática ele simplesmente está te pagando a antecipação do juro, tá? Que você poderia segurar lá para o vencimento, ele está te pagando hoje. Mais ou menos por aí. Outro tipo de título, tá? A gente começou do vermelhinho, agora esse aqui é o azul claro. Azul claro, tá? E os tesouros seria que é aquele roxo, tá? O tesouro pré-fixado. Ele é o mais simples, tá? Por quê? Porque tá escrito lá que você vai ganhar 12% ao ano e você recebe o quê? 12% ao ano, mas só lá no vencimento. No meio do caminho você tem marcação a mercado, que é a Mark to Market, aqui o termo em inglês, tá? MTM. Você tem muita marcação ao mercado, muita mesmo, tá? Tanto aqui quanto no anterior, tá? Quanto no tesouro inflação. Nos dois você tem muita marcação ao mercado. Por quê? A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas esse aqui é o mais simples. A rentabilidade dele é o que está escrito lá. Pronto. Está escrito 12%, você vai ganhar 12%. Se você segurar até o vencimento. No meio do caminho, aí pode ser o que for, tá? Depende de como o mercado se comportar. Aqui também existe o semestral, tá? E o semestral, ele é o quê? Uma antecipação da rentabilidade. Mas temos muitos poréns aqui que também, se você se interessa por esse título, coloca lá Tesouro Prefixado com juros semestrais de Matos Ensina, você vai encontrar aí bastante vídeo explicando sobre esse título, tá? E aí vamos lá. O último aqui que é o roxinho, que é Tesouro Selic, tá? Ele te paga o quê? O que vier de taxa Selic daqui para frente. Semelhante ali ao Tesouro IPCA, ele não te paga a Selic passada, tá? Ele não te paga a Selic ficou um ano em 13%. Você vai ganhar 13%? Não. Porque se a Selic começar a cair,
cada dia sua rentabilidade vai ser menor. E aí, praticamente uma curiosidade, tá? Se a taxa Selic está lá em 13,75, por exemplo, você está ganhando 13,75 ao ano? Não, você está ganhando 13,65. Olha que louco, né? Porque você vê lá divulgado a nova Selic, 13,75, tá? Manteve a Selic, por exemplo, aconteceu recentemente. Você está ganhando 13,75 quando você investe no Tesouro Selic? Não, você ganha a taxa Selic efetiva, tá? Porque essa 13,75 é a taxa Selic meta. É a meta que o Comitê de Política Monetária estabelece, tá? Um órgão lá do Banco Central. É a meta que ele estabelece de Selic. Mas o que é de fato negociado no mercado é sempre abaixo, tá? Historicamente, isso aqui tá 0,1 ponto percentual abaixo, então, de fato, é menos 0,1, que daria 13,65% ao ano, tá? Isso aqui é a rentabilidade que você tem. Só que no Tesouro Selic você tem aquela taxinha a mais, tá? Então, você tem os 13,65 mais alguma coisa, tá? Vamos voltar ali só para ver exatamente quanto é que tá. Tem aquela taxinha ali que vai dar o quê, ó? Se a Selic mais, por exemplo, 2025, 0,0595, isso aqui daria 13,65 mais 0,5 daria 13,70, né? No de baixo aí daria um pouco mais do que, de fato, a taxa Selic. Esse cara aqui, vou até fazer a conta de quantos percentual do CDI que ele daria, ó, porque é 1,1365 vezes esse cara aqui, ó. Tá, o Tesouro Selic 2027 tá 0,1611, né? Então, 1611, tiro 1 aqui, né? E aí eu vou multiplicar isso aqui, dividir pela Selic efetiva, 13,65. Pronto. 101,3% do CDI, tá? Para você, se você quiser saber. Tesouro Selic 2027 está te pagando mais do que 100% do CDI, tá? Só para você saber, essa curiosidade, tá? Então a rentabilidade é em cima da taxa Selic efetiva, que é diferente da taxa Selic meta, tá? Você precisa entender isso e tem sempre aquela partezinha pré-fixada ali. Agora a gente entra de fato na rentabilidade desses caras, tá? Nos últimos 12 meses, tá acumulando, tá? Finge que você comprou esses três títulos lá, pré-fixado 25, Selic 25 e IPCA 26, tá? 12 meses atrás. Chegou hoje, como é que ficou sua rentabilidade? No pré-fixado, ficou de 6,35% a sua rentabilidade acumulada nesse período. Você pode ter comprado esse título numa taxa diferente dessa, tá? Uma taxa diferente, mas nos últimos 12 meses você teve essa rentabilidade, tá? Neste cara aqui, tá? Todo mundo que tem esse título teve essa rentabilidade nesse período, tá? Isso aqui é a marcação ao mercado. Tesouro Selic, olha só, 11,35% a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. Olha que beleza. E o IPCA 2026, 7,89%. E mas aí tem que acrescentar a inflação? Não, tem não. A inflação já está aqui, tá? Uai, mas como assim? A inflação veio 10%, como é que eu não ganhei nem 10%? A inflação subiu mais que isso, eu não ganhei nem isso. Eu tinha que ganhar juro real. Esse é o efeito da marcação ao mercado, tá? A marcação ao mercado faz tudo ficar irracional aí antes de chegar no vencimento, tá? Irracional pra gente, pensando assim de uma forma bem simplista, tá? Simplista mesmo, olhando, mas não faz sentido, né? Eu tinha que ganhar a inflação, eu tô perdendo para a inflação. Mas aí a marcação ao mercado é o que eu explico nos outros vídeos. Eu te convido já para se inscrever aqui, porque a gente sempre está trazendo conteúdo para agregar aí nas suas decisões de investimento. Se inscreve, deixa o joinha no vídeo que ajuda demais aqui o canal, ajuda demais o nosso trabalho, tá? Dizem até que não ajuda, mas ajuda sim, tá? Quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, não só para você, mas como eu não tô mentindo aqui, eu digo uma coisa na capa do vídeo, eu vou aqui e falo exatamente aquilo que eu tô trazendo. Então, isso ajuda bastante. E aí, por que isso aconteceu, tá? Por que que o Selic ganhou de todo mundo aqui, ó, 11%? Por que que ele ganhou dos demais, tá? O Tesouro Selic tende a ir sempre para cima, tá? Então, o mercado pode estar num ciclo de alta de juros ou num ciclo de baixa de juros. Todo dia o valor que está no Selic tende a ir para cima, tá? Os tesouros que sejam muito pré-fixados, não, tá? Por exemplo, muito pré-fixado, o que que eu estou dizendo? São, por exemplo, esses caras aqui, né? Pré-fixado, que 100% da rentabilidade dele é pré-fixada, é 11,9. Esse cara aqui, ó, metade ou perto da metade da rentabilidade do IPCA também é pré-fixada, tá? Então, tem muita oscilação dada aí as condições de mercado, tá? Então, tesouro pré-fixado e tesouro IPCA tem parte pré-fixada muito forte, que é isso aqui, tá? A rentabilidade do pré-fixado é totalmente pré-fixada. A rentabilidade do tesouro IPCA
é bastante pré-fixada, que é IPCA mais 5,70. Se a inflação for 10, aqui é 30% do título, 40% do título está pré-fixado, tá? Então, o pré-fixado, quando é muito forte na rentabilidade do título, quando ele é muito impactante, ele faz ter muitas oscilações que a gente já vai mostrar o porquê. O Selic não. A parte pré-fixada, que é essa taxinha aqui, ela é muito irrelevante, tá? É 0,5 em cima de 13, 0,05 em cima de 13%, por exemplo, hoje, tá? Então, essa taxinha sendo insignificante assim, perto da rentabilidade do título, é um fator que não faz o título aí ter muita oscilação, dadas as alterações do mercado, tá? E aí, por que isso aconteceu de novo, tá? Por quê? Aí eu vou explicar no sentido disso acontecer com os pré-fixados. Por que que o mercado mexe e aí eu perco dinheiro, tá? Ou então eu ganho menos do que eu tinha que ganhar. Eu não ganho nem a inflação, tá? Por quê? Você tem a garantia lá no vencimento. Garantia da rentabilidade é só lá no vencimento. Então, lá no vencimento, você sabe quanto você vai ganhar. No pré-fixado, você sabe que você vai ganhar lá R$ 1.000 para cada um título. É um fato, tá? Se você tem um título que custa lá R$ 400, você segura ele até o vencimento, você vai ganhar R$ 1.000 para cada R$ 400 que você tem investido lá. Só que no meio do caminho, o mercado muda, tá? Então, você tem lá, comprou um título, R$ 400, vai virar 1.000. Os 1.000 não mudam. Para cada um título vai ser R$ 1.000 lá na frente. Eu sempre faço uma analogia que você tem lá um título, tá? Que lá na frente você vai receber uma bolinha, tá? Tá aqui, essa bolinha de amassar, de estresse, de massagem, de não sei mais do que, de ansiedade, de musculatura da mão. Você vai receber essa bolinha lá na frente. Pronto, vai receber. Só que, no meio do caminho, hoje, quanto que eu vou receber 1.000 lá na frente? Então eu vou pagar 400 hoje, porque o mercado está com juros de tanto. Agora o mercado mudou, o juros está maior, tá? O juros está maior, mas você vai receber a mesma bolinha lá na frente. Então o que que acontece? Você precisa de um valor menor hoje, porque você tem uma taxa maior, tá? Porque assim, se você tem lá 400 vira 1.000, com uma taxa de 10%. Se a taxa é 20%, quanto que eu preciso? Não preciso de 400, eu preciso de 200 para virar 1.000, tá? Uma taxa, uma continha de padeiro aqui que está errada com certeza, mas só para você entender o funcionamento. Eu tenho 400, aplico 10% por alguns anos e chego em 1.000. Agora eu tenho, ao invés de 10%, eu tenho 20%. Se eu pegar os 400 e aplicar 20%, talvez eu chegue em 2.000, mas não. Eu vou ganhar só 1.000 lá na frente. Então, eu tenho que fazer o quê? Se eu tenho os 1.000 lá na frente e tenho agora 20%, eu não preciso de 400, eu preciso de 200. Aplica lá 200 pelos 20%, chego lá em 1.000 lá na frente. Mais ou menos assim a conta, tá? É por isso que no meio do caminho as coisas acontecem, porque o mercado muda, agora ao invés de 10% é 20%, tá? E aí, o valor lá no vencimento vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo. Só que aí o valor que você tem hoje oscila. Essa é a regra, tá? Esse é o motivo pelo qual as coisas oscilam aqui no pré-fixado. Porque você sempre sabe quanto que é o valor lá na frente. Mas como assim eu sempre sei, cara? Não é bem assim, porque no IPCA tem a inflação, tá? Mas eu te digo que você sempre sabe que você vai ganhar 5,70%, por exemplo, aqui, tá? No IPCA 2026, se você compra ele aqui a 5,70, você vai ganhar 5,70 todos os anos até chegar no vencimento. E a inflação o quê? Você vai ganhar a inflação que vier também. Então você tem certeza que você vai ganhar o quê? A inflação que vier mais essa rentabilidade, tá? Então é por isso que você sabe quanto você vai ganhar lá na frente, e é por isso que é uma bolinha. Essa bolinha lá na frente no Tesouro IPCA é a inflação que vier mais 5,70. Essa bolinha lá na frente no pré-fixado é 11,68%, tá? Aplicado no preço de hoje. Então, essa bolinha lá na frente é os R$ 1.000. Então, por conta disso, quando tem oscilações no mercado aqui, você tem que alterar os preços de hoje, tá? Por isso você tem a marcação ao mercado, tá? Então, qual que é o melhor no fim das contas, né? Qual que é o melhor? Para liquidez diária, para pouca volatilidade, é sempre o Tesouro Selic. Isso aqui não tem como dizer diferente. Se você quer colocar um dinheiro que você pode precisar dele, tá? E quer escolher entre o Tesouro, eu quero o Tesouro, tá? Eu quero, já decidi que é Tesouro que eu quero. Não quero CDB, não quero conta remunerada, não quero nada. É o Tesouro Selic o que tem melhor potencial aí de ter pouca volatilidade, tá? Para investimentos mais longos, aí depende do momento econômico. Como a gente viu, o momento de taxa de juros subindo,
o Tesouro Selic ganhou de rentabilidade, apesar da Selic estar baixa e ter ido subindo aos poucos, tá? Você teve aí uma oscilação mais positiva nele do que nos demais. Nos demais lá não pagou nem a inflação, por exemplo, tá? Então, depende do momento econômico, tá? Vimos o Tesouro Selic ganhando no ciclo de elevação dos juros. Agora, se começarmos um ciclo de queda nos juros acima do esperado, tá? Porque se cumpre bonitinho ali o que tem na expectativa, o mercado vai indo tranquilo. Mas se você tem questões acima do esperado, tá? O jogo pode virar, tá? Então, o que seria o jogo pode virar? Dependendo do que vier do mercado, você pode ver o que os outros títulos ganhando mais. Inclusive, é o normal, tá? Se você tem ciclo de queda de juros, você normalmente tem os títulos pré-fixados, inclusive ali os IPCAs, tendo melhores rentabilidades até do que você contratou ali na hora, tá? Se inscreva aí que você vai receber muitas sugestões de vídeos bons, tá? Sugestões de vídeos bons e ativa o sininho também. E não esqueça de deixar o like se você ficou até aqui. Muitíssimo obrigado, eu sou o de Matos do canal de Matos Ensina e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.